Olá, boa noite. Boa noite. O futuro ministro da Justiça segue indefinido, mas há 2 nomes fortes entre os cotados. O ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, vai assumir a direção da PF e você vai ver também. Mais um hospital de campanha é entregue no Rio de Janeiro para atender os pacientes com Covid-19. Em época de quarentena, o resgate de brincadeiras antigas para distrair as crianças dentro de casa. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, está recuperado do coronavírus e anuncia retorno ao trabalho. No Equador, uma história inacreditável. Família descobre que idosa está viva depois de receber as cinzas de outra pessoa há quase um mês. A cúpula do Ministério da Justiça pediu demissão após a saída de Sérgio Moro do comando da pasta. E o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, vai assumir a direção da Polícia Federal. Alexandre Ramagem comandava a ABIN e foi chefe da segurança do presidente Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral em 2018. Delegado da Polícia Federal desde 2005, ele vai substituir Maurício Valeixo, demitido na sexta-feira do cargo de diretor-geral da PF. Mas a nomeação de Ramagem só deve ser feita na próxima semana pelo Palácio do Planalto. A troca de comando da Polícia Federal culminou com a saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Com isso, a cúpula da pasta anunciou neste sábado que vai entregar os cargos. Os titulares da Secretarias Nacional do Consumidor, Luciano Tim, Nacional de Justiça, Vladimir Passos de Freitas e de Operações Integradas, Rosalvo Franco, vão deixar os postos. Bolsonaro ainda não definiu o substituto de Moro na chefia da Justiça, mas 2 nomes são os mais cotados para assumir o cargo. O atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, e Anderson Torres, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. A Embraer declarou hoje que a Boeing fabricou falsas alegações e rescindiu indevidamente o acordo que daria à empresa norte-americana o controle sobre a divisão de aviação comercial. O negócio, avaliado em mais de 5 bilhões e 200 milhões de dólares, foi fechado no ano de 2018. Uma empresa conjunta seria criada e ficaria sob o comando da Boeing, com 80% de participação. A Embraer afirmou que está em conformidade com as obrigações e que vai buscar as medidas cabíveis contra a Boeing. Já a companhia norte-americana disse que exerceu o direito de rescindir o acordo depois da Embraer não atender às condições necessárias para esta fusão. O isolamento social no estado de São Paulo não tem atingido o índice recomendado, que é de 70%. E dessa forma, a flexibilização da quarentena prevista aí para o próximo dia 11 pode ser suspensa. Hoje a taxa ficou em 48%. A nossa equipe de reportagem deu uma volta aí pela capital paulista para observar o movimento. Loja com artigos para festas de portas abertas. O estabelecimento com utensílios domésticos recebe clientes que aparentam ser orientados pelo funcionário que vigia a porta. Comércios que, segundo a recomendação da quarentena, não deveriam estar abertos. Todos fazem parte da região oeste. Nessa praça, famílias se reúnem em piqueniques, brincam e fazem atividades físicas. Segundo representantes da saúde, para achatar a curva de infectados, o ideal é o isolamento social acima de 70%. Superior a 50%, o índice é aceitável. Para obter o levantamento de dados, a Central de Inteligência analisa informações enviadas pelas operadoras de telefonia móvel. O estudo leva em conta um raio de 200 metros da casa do usuário. Quando o cliente se afasta da residência além do perímetro estabelecido, o isolamento social foi rompido. Se até o próximo dia 11 o estado de São Paulo não atingir a média acima de 50%, a flexibilização da quarentena pode ser adiada. Nós estamos em curva ascendente, e isto numa velocidade baixa, mas nós não estamos em curva descendente. Então, nós precisamos manter o isolamento social nesses níveis de 60% como meta, e com isso o sistema de saúde não é colapsado em função de um alto índice de pacientes.
O fato de você dar esperança e previsibilidade não significa que você dá a oportunidade das pessoas interpretarem isso como relaxamento. Isso poderá ser revisto e quem faz essa revisão é exatamente a área da saúde e da ciência. Se as pessoas não se protegerem, não ficarem em casa, não usarem máscaras, não adotarem os procedimentos que a saúde indica e recomenda, nós temos a obrigação de rever as nossas posições. Obrigado, Giovanni. E mais um hospital de campanha ficou pronto no Rio de Janeiro, desta vez na zona sul da cidade. A unidade começou a ser construída há 19 dias. A entrega foi antecipada para atender a demanda de pacientes do SUS com Covid-19 encaminhados pela Secretaria Estadual de Saúde. Dos 200 leitos previstos, 30 já estão disponíveis, incluindo 10 UTIs. O Hospital de Campanha Lagoa Barra custou 45 milhões de reais, doados por 5 empresas privadas. Ele vai funcionar por 4 meses, durante o período mais grave da pandemia. No último fim de semana, o Hospital de Campanha no Rio Centro, na zona oeste da cidade, também foi inaugurado. Por lá, são 500 leitos. Mas os pacientes só serão recebidos quando o Hospital Ronaldo Gazola, que é referência para os casos do novo coronavírus, atingir 70% de ocupação. O governador de Alagoas, Renan Filho, do MDB, testou positivo para o novo coronavírus. Renan divulgou o resultado do exame aí nas redes sociais. Ele disse que não apresenta sintomas graves da doença e que ficará em casa pelos próximos 14 dias para se recuperar. Segundo o balanço do Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas, o estado de Alagoas registrou 2 mortes e 88 novos casos da Covid-19. O Brasil registrou 346 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 5 mil casos da doença foram confirmados no país de ontem para hoje. São Paulo é o estado com maior número de casos, seguido de Rio de Janeiro e Pernambuco. Segundo o boletim, do total de casos confirmados, mais de 29 mil pessoas são consideradas recuperadas, o que corresponde a 50% dos casos diagnosticados. Mais de 25 mil pacientes permanecem em acompanhamento. E as máscaras caseiras têm sido aí um acessório essencial na prevenção à Covid-19. A gente tem visto muito isso, né, Gatione? E não só, as costureiras de pequenos empresários estão fazendo a diferença nesse caso. De férias na empresa onde trabalha, Ana Paula aproveitou o tempo livre para fabricar máscaras. O trabalho é pesado e começa nesta pequena confecção que ela montou em casa. São pelo menos 40 entregas todos os dias. Cada unidade sai por R$10. Agora, quem quiser pode levar um combo, uma máscara mais um boneco por R$50. Muito gratificante saber que, de alguma forma, eu estou viabilizando para quem não sabe costurar e não sabe fazer a sua própria máscara, vendendo para me ajudar também na parte financeira. Esta rua na região do Brás é o principal ponto de venda de tecidos aqui em São Paulo. É aqui que pequenos empreendedores compram matéria-prima para fabricar seus produtos. Agora, com as lojas fechadas, encontrar tecidos, que inclusive são usados nas máscaras, ficou mais difícil. O meio de sobrevivência da Maria Helena é a costura, num pequeno ateliê. Ela faz máscaras para vender. A grande procura aumentou o preço da matéria-prima. Então, dessa forma fica muito difícil um microempreendedor, uma pessoa que tem um pequeno ateliê, um pequeno comércio, de manter o sustento da sua família, da sua casa. Esta outra costureira vê na escassez e no preço dos produtos um abuso em plena quarentena. Existe lei de consumidor, existe lei de fabricante, existe lei para quem vende a mercadoria, para nós podermos trabalhar. E está tendo muita falta de noção. Para o presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, a indústria precisa voltar à atividade para retomar a produção de insumos essenciais, como é o caso das máscaras. A indústria precisa voltar a trabalhar, o comércio precisa voltar a trabalhar com segurança, é preciso organizar paulatinamente esse retorno e, ao mesmo tempo, criar para que as melhores condições de segurança existam, e isso abre espaço para mercados que anteriormente não existiam, tanto na escala industrial
quanto na escala da economia doméstica e família. Gatune, a gente sabe que a pandemia mexe com a economia, mexe aí no futebol, no esporte, em tudo. Só que também eu acho que tem um lado bom, né? Por causa do isolamento social, as famílias têm aí retomado antigos hábitos, né? Dentro de casa mesmo, como fazer as refeições na mesa, todo mundo juntinho ali, assistir filmes, né? É uma beleza, né? E a quarentena também está sendo uma oportunidade aos pais de relembrar brincadeiras e jogos na presença dos filhos. A pequena Valentina tem passado boa parte do tempo assim, brincando dentro de casa. E aqui não tem nada de celular, tablet ou computador. A gente brinca de peteca, a gente brinca de telefone sem fio, a gente brinca de corda. A ideia de resgatar antigas brincadeiras é da Carol. Ela tem uma empresa de recreação e aproveitou a quarentena para criar um canal na internet. Os vídeos incentivam os pais a interagir com os filhos de um jeito que eles conhecem bem. A proposta maior é de impactar a vida dessas crianças através desses kits, porque os pais eles estarão brincando de brincadeiras que eram da época deles. Então eles vão parar ali, eles vão falar assim: nossa filho, sabe quando eu descia o morro com esse carrinho de rolimã? Eu descia, eu arrancava o tampão no meu dedo, e às vezes a criança não sabe nem o que é o tampão do dedo, né? Explicar. Então são histórias que conectam os pais com as crianças. Esse cantinho aqui tem diversos brinquedos que fazem a maioria dos pais voltar no tempo. Quem não se lembra, por exemplo, do tradicional carrinho de rolimã? As bolinhas de gude, o ioiô e as varetas também faziam muito sucesso. A mãe da Valentina gostou da ideia e também tem se divertido bastante. Eu lembro de pular corda, eu ensinei ela a pular corda esses dias, de peteca, de carrinho de rolimã, brinquei muito de carrinho de rolimã, de ioiô também, bolinha de gude. Para os especialistas em educação infantil, as brincadeiras entre pais e filhos têm uma grande importância no processo de desenvolvimento das crianças, principalmente em tempos de quarentena. E hoje o que elas precisam é isso. Todo ser humano tem a necessidade de se sentir amado e pertencente, e as crianças principalmente. Então vamos conectar com elas através das brincadeiras. Bom, gente, a Rede TV e o Facebook Watch se uniram aí para trazer conteúdo exclusivo para você. É o programa Histórias do Dia, apresentado por mim e exibido de segunda a sexta-feira no Facebook oficial da Rede TV. Lá você vai encontrar vários vídeos, tem variados temas também, como saúde, cultura, comportamento, música, curiosidades, enfim. Vale super a pena. Toda sexta-feira também tem live para interagir com você. Confere lá. E o Rede TV News fica por aqui. Fique agora com o programa Operação de Risco. Uma boa noite para você.